good afternoon. How are you doing? E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. E hoje eu tô aqui com a Sandra, que vai participar com a gente, vai representar vocês aí. Inclusive, eu separei um material aqui para vocês. Eu pensei num conteúdo e aí eu falei, bom, vou trabalhar mais um pouquinho hoje com a Sandra e aí acrescento um pouco de informação. Então, a gente vai ver um pouquinho de estrutura combinada junto com o Ser Estar. Tudo bem? Só para a gente lembrar, ontem a gente deu uma olhadinha em algumas estruturas, né? Na verdade, a gente viu able to. Quem estava aqui ontem vai lembrar do able to, que é uma estruturinha que eu uso sempre como Ser Estar. E eu comentei ontem também que, além do able to, a gente tem outras estruturas que só trabalham se tiver junta com o Ser Estar. Vamos então só dar uma relembrada aqui. Ontem a gente viu esse capaz de. O pessoal perguntou, tirou dúvida, a Rê ajudou a tirar a dúvida do pessoal, né? Então, toda vez que eu falo você é capaz, você consegue. Ontem a gente focou em pergunta, hoje a gente vai fazer afirmando, tá? Eu uso able to. Para a gente entender que essas estruturas eu uso sempre com o ser estar, a gente voltou lá entendendo qual que é a base. Lembra disso? Toda vez que eu falo eu sou, eu estou, I'm. Toda vez que eu falo isso lá no passado, I was. E toda vez que eu falo isso lá no futuro, I'll be. Essa aqui é a minha base para eu ir para essas outras estruturas combinadas aí. Ontem a gente viu essa aqui, able to. Teve alguém do time que perguntou, Teacher, a gente vai aprender isso lá no curso, lá no time, porque, nossa, na live foi muito rápido, não deu para pegar tudo, não. Vai, fica tranquilo, vai ver muito. Quando aparece a primeira vez, né, Sandra? A Sandra vai confirmar isso, né? Fica todo mundo assim, Teacher, agora. Aí depois, de novo, a hora que vê, já tá tranquilinha a estrutura do able to. Então, toda vez que eu falo, eu sou, I'm. Só que daí a gente acrescentou, eu sou capaz, ou eu consigo. Tanto faz a tradução. I'm able to. Se eu for fazer isso no passado, I was able to. Eu fui capaz, eu era capaz, eu consegui. Tudo isso fica certo. Você pode traduzir de todas essas maneiras. Eu serei capaz ou eu conseguirei. I'll be able to. Quem é a nossa base sempre? Sempre é o ser estar. Olha lá. Então, por isso que essa estrutura acaba ficando um pouco mais tranquila, porque a minha base é sempre a mesma. I'm, I was, I'll be. O que vai mudar, teacher? O que eu vou pôr depois. Então, a nossa base é o ser estar, ó. Por isso que eu chamo elas de estruturas combinadas do ser estar. É o ser estar com mais uma estrutura. O ser estar com mais uma. Quando a gente entende, né, que as estruturas que eu combino com o ser estar, fica mais fácil, Sandra? O que você achou quando a gente pega uma estrutura? Bom, se eu sei o ser estar e ela combina com o ser estar, facilita ou não? O que você acha? Facilita 100%, né? E o verbo to be, ele tá sempre juntinho, né? Tanto dessa estrutura quanto do gonna, né? Exatamente. Então, caminham juntos. Exatamente. É ele que eu separei um pouquinho pra gente aqui hoje, né? Então, já que é o ser estar, eu vou sempre usar com essa estrutura. Pessoal, se tiver dúvida, vai colocando que daqui a pouquinho eu vou dar uma espiada lá nas dúvidas. Como able to, a gente passou um pouquinho ontem, eu vou acrescentar já uma outra estrutura, que é toda vez que eu falo o vai, só que no sentido de fazer algo. Sabe aquela coisa assim que você fala assim, eu vou estudar inglês agora, eu vou falar com você, eu vou viajar amanhã. Sabe esse vou, esse vai, no sentido de fazer algo, não vai de ir para um lugar, tá? Eu tenho uma estrutura também no inglês para fazer esse tipo de sentença. E essa estrutura, assim como able, ela também vem junta com o ser estar, ela também trabalha combinada com o ser estar. Assim como eu estava comentando com a Sandra, quando eu sei que uma estrutura é combinada com o ser estar, o que facilita a minha vida, teacher? Se eu sei o ser estar, todas as outras estruturas que trabalham combinadas com ela, fica muito tranquilo de fazer, de realizar. Então, quem é essa estrutura? É o going to. Vamos ver como é que fica a construção dela. Lembrando, eu sou, eu estou, vai ser a mesma coisa. I'm, I was, a gente vai combinar de novo com esse grupo aqui de construção.
Essa estruturinha, ela é bastante até que famosa, ela tem a forma contraída também de usar, até a Sandra já falou a forma contraída, que é o que eu sempre foco com o time. Já vamos na forma contraída, porque é o jeito que as pessoas falam na vida real. Então, toda vez que eu falo, eu vou, só que no sentido de fazer algo, e não eu vou para a escola, eu vou para a igreja, eu vou para casa, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar agora, eu vou fazer alguma coisa. Toda vez que eu falo isso, eu vou usar essa estruturinha aqui do going to. Ela vem junto com o ser estar de novo, ó. I'm going to. É esse eu vou. A forma abreviada, contraída, que na fala acaba aparecendo mais, é o que a gente fala mais. I'm gonna. I'm gonna é eu vou fazer algo. Vou trabalhar agora. Você vai usar esse I'm gonna. Tudo bem até aqui? Se eu for falar no passado, eu posso também. Aí eu vou traduzir como eu ia falar com você ontem, não deu tempo. Eu ia fazer isso, mas você já fez primeiro? Esse eu ia fazer alguma coisa. Eu ia estudar inglês ontem, eu ia fazer tal coisa. O que mudou, guys, na estrutura? Nada, ó. Going to de novo, gonna, tudo igual. Só mudou que agora eu usei no passado. Como ela vem junto com o ser estar, lembram disso? Eu já tenho ela aqui. I was gonna, eu ia. I'm gonna, eu vou estudar, eu vou fazer. Eu vou fazer aqui com vocês alguns exemplos. E aí a Sandra vai praticar esses exemplos aqui com a gente, para vocês verem como que é na prática. Agora a gente vai começar a dar uma praticada. Então, só recapitulando aí, lembrando que todo mundo que está assistindo vai abrir a boca e praticar junto. A Sandra está representando vocês aí, que eu não estou conseguindo ouvir vocês, mas pode ir praticando junto. Então, quem é esse eu vou? I'm gonna. Fora ele, a gente viu ontem lá, né, junto na live com a Rê, eu sou capaz de, quer dizer, eu consigo, eu sou apto a, mesma coisa, né? A gente viu também no passado, eu era capaz de, também com o ser estar, né? Mesma coisa, todas essas estruturas vão estar juntinha lá com o ser estar. E nós vimos lá no futuro, eu serei capaz ou eu conseguirei, também é uma tradução que você usa bastante no futuro, tá? Eu conseguirei. Nossa, mas o que é esse conseguir? É o able. Então, só para a gente lembrar aí o que a gente viu, né? E eu vou trocando só o verbo. Era no passado? Coloco o ser estar no passado. É no futuro? Eu vou usar o ser estar lá no futuro. Mudei a estrutura. Não quero mais falar eu sou capaz, eu consigo falar inglês. Não quero falar I'm able to. Quero falar eu vou falar inglês, né? Mesma coisa, você vai usar o ser estar de novo, né? Porque é a mesma estrutura, a gente está falando que é combinada, né? Vamos pôr um verbo aqui só para a gente fixar que não é eu vou para a escola, e sim eu vou estudar. E se eu fosse no passado, eu ia estudar. Também, como é ser estar, né? O passado fica igual. Vocês percebem que, independente da estrutura que eu estou usando, né? Então, vai o verbo aqui, study. Se é capaz de ou se é gonna, aqui é igual, ó. I'm. Passado. I was. Essa estruturinha aqui não tem futuro, tá bom? Então, só presente e passado. Então, ó, é a mesma coisa, ó. O que muda? Só o que vem depois. Então, fica bem mais prática a construção pra gente. Tudo bem até aqui? Deu para entender quando a gente usa? Lembra da técnica o que é e como? É isso, o que é? Eu vou fazer, eu vou estudar. Como eu uso? Com o ser estar. E aí a gente já está montando os exemplos. Então, eu vou pedir para a Sandra abrir o microfone. Tem os exemplos aqui, que eu também coloquei ali para vocês, mas eu já vou ali, ó, pegar algumas frases. A gente nem precisa fazer todas não, tá, Sandra? Que eu peguei a atividade de vocês lá do Team Teacher G, que são as atividades que eles fazem dentro do GPS deles. Então, ó, vamos pegar um de cada, né? Um no presente, um no passado. Se a gente fosse começar lá pela 1, Sandra. Sandra e a galera que tá assistindo aí, hein? Pode abrir na boca falando. Todo mundo junto. É isso aí, né? Pode abrir na boca. Porque se não praticar falando, né, Sandra? Acaba ficando um pouco mais Quanto complicado. mais a gente falar em voz alta, parece que você aprende mais rápido. É verdade, você tem razão. Mais você vai, né, aprendendo, mais você vai desenvolvendo a fala. Então, se eu tivesse que falar algo, eu sou capaz de ajudar você. Se tiver dúvidas, pergunte, viu, Sandra?
Tá bom. I'm able to help you. Muito bem. Começou capaz de, a Sandra escolheu lá, I'm able to. O pessoal que está assistindo aí, que está acompanhando, vai abrindo a boca e vai falando. Ó, se eu fosse falar agora, vamos lá pegar um eu vou, que é essa que a gente acabou de ver. Nós vamos lá na 4 agora, ó. Eu vou trabalhar amanhã. Agora não é mais eu sou capaz, é eu vou. Apesar de ter um amanhã aí, nossa, agora é futuro? A gente usa o presente nessa estrutura mesmo. O vou a gente já viu que é o gonna. Então, como é que vai ficar isso? I'm gonna work tomorrow. Perfeito, né? I'm gonna work, né? Eu vou trabalhar. I'm gonna work. Pessoal que está acompanhando, tudo bem até aqui? Se eu fosse usar no passado qualquer uma dessas estruturas, vamos voltar lá para 2, que agora está lá no passado. Deixa eu abrir o meu cursor aqui que eu acabei esquecendo. Ó, o que mudou? Voltamos lá no capaz, só que agora é passado. Eu fui capaz. Lembrando que esse passado, como é uma estrutura que eu uso com o ser estar, é a mesma coisa que você já estava usando com o ser estar, que a gente já tem visto aí nas últimas lives, vimos ontem. Como é que fica essa então, Sandra? I was able to travel yesterday. É isso mesmo. Vamos juntar tudo agora? Como é que ficou a 2? I was able to travel yesterday. Perfeito, é isso mesmo. Se eu fosse mudar agora a estrutura, guys. Ah, mas agora eu ia estudar ontem. Ó, é uma estrutura combinada. É o gonna, que é esse eu vou, eu ia. Gente, igual você já usou aqui, ó, vai ser aqui também. Eu só vou mudar o que vem depois do ser estar, porque é combinada, né? E o meu verbo. Mas a construção do presente, do passado, é sempre igual. Então fica muito fácil você migrar de uma para outra no mesmo tempo. Vamos lá na 5, então, Sandra. Eu ia estudar ontem. I was gonna study yesterday. Perfeito. É isso, né? I was gonna study yesterday, porque já estou falando lá que é no passado, é como ser estar, então fica igual para todos, né? Presente vai ser igual para able, para gonna, passado vai ser igual para able, para gonna, eu só mudo o que vem depois. É óbvio que, teacher, eu vi esse conteúdo aqui com você, eu entendi o que é, como usa, mas aí depois eu vou esquecer, né? Se a gente não rever, não faz aquela consistência sucessiva que a gente comentou lá na imersão, que o time faz o tempo todo, né? Nossa, aparece lá umas siglas, né, em algumas aulas que eles já sabem que é para rever o conteúdo. Se de fato eu não faço isso, a chance de eu esquecer, você e eu também, é bem grande. Então, não é que você tem problema de memória, nada disso. É que se a gente não rever, né, não consolida esse conteúdo, e a chance de eu esquecer é muito grande. Na verdade, a chance de eu me lembrar é muito pequena. Né? Você vai ficar, nossa, mas eu vi, mas nossa, eu vi isso ontem. Né? Então, isso é super normal. O que eu preciso? Rever de novo esse conteúdo, praticar de novo, fazer praticando, para aí então ele ir consolidando. E parece que depois que ele entra, gente, ninguém tira mais ele de lá. Por isso que na nossa memória existe a memória de curto e de longo prazo. Ele entra de um jeito que ele se torna essa memória de longo prazo, que é aquela que eu não esqueço mais. Precisei, vou usar. Ó, escolhe uma aí que você queira fazer, Sandra. Fala o número pra gente e passa no inglês pra gente. Vou falar 8. Uhum. 6 é o passado, né? Então, I was able to drive. Muito bem, exatamente. Ó, vocês percebem que quando a gente entende que o ser estar que está fazendo todo esse trabalho aí do presente, do passado, futuro, a Sandra colocou lá, né? I was able, porque é o que está falando aqui, eu fui capaz de. Se eu quisesse mudar essa frase, quisesse falar, eu ia dirigir ontem, ia ficar muito complicado, Sandra? Não, I was gonna drive, né? Eu falei um ontem aí, nem tem, né? Eu acrescentei um ontem aí. Então, ó, eu só ia trocar o able to por gonna. Isso que é a vantagem das estruturas combinadas. Quando você entende o que acontece ali naquele começo, o que vem depois é muito tranquilo. Então, ó, você vai perceber que é sempre, ó, I'm,
I'm, porque está no presente. I'm, igual. Passado, I was, é igual. Só muda o quê? O que vem depois. Lembra que eu falei do quebra-cabeça ontem, né? Que é como se fosse uma pecinha de quebra-cabeça, tirasse uma peça, colocava outra, tirava. Tem outras estruturas combinadas, como supposed, por exemplo, mas também vai funcionar do mesmo jeito, fica muito fácil da gente usar. Tinha uma só aqui no futuro, né? Eu serei. Lembrando que o gonna não tem futuro. Isso mesmo, né? E vou usar aí no futuro. Sandra, alguma dúvida, algo que você queira falar dessa estrutura? Não, uma estrutura muito, muito importante, as duas, né? Mas o gonna, eu acho que eu vejo muito em música, né? Então, se a gente ver as letras das músicas, eles usam demais esse gonna, né? Então, é bom a gente aprender já, a galera, já ver que o going to, a gente saber que é o going to, mas o gonna tatuar no coração. Que é o que a gente vai ouvir mais, né? Série, filme, música, né? E aí a gente começa a identificar já esse som, né? Já esse som contraído. Ótimo, ó, o pessoal falando, a mesma iniciante, tô fazendo junto. É exatamente isso que acontece. Você começa a perceber que, porque as pessoas falam muito isso, mas teacher, como que eu vou aprender falando se eu não falo? Como que eu vou começar falando se eu sou iniciante? Mas é aí que você tem que começar falando mesmo, né? Porque é exatamente isso. Você aprende daquela forma do o que é e como usa. Igual a gente falou na imersão. O que é o able to? Capaz de. Como que eu uso? Você usa assim. E aí você já treina usando esses dois fatores, o que é e como usa. Então você já sai treinando falando, mesmo que você nunca tenha falado nada antes. Muitas pessoas comentaram isso na imersão, né? Eu nunca tinha falado nada disso antes na minha vida em inglês. Teve um pessoal que mandou áudio e também que participou na live ao vivo, eu perguntei, você já tinha falado isso antes? Essas frases já eram comuns para você? Não, Titi, nunca tinha falado isso em inglês. Né? Então, principalmente para quem ainda não fala, é iniciante, o começar pela fala faz toda a diferença. Né? E aí depois as demais habilidades elas já vão sendo trabalhadas simultaneamente, que nem aqui. Eu estava mostrando o meu material para você. A Sandra estava vendo a frase no português, passando para o inglês. A hora que a gente já estava olhando no inglês, conferindo, a gente já está ali praticando, não de uma forma direta, mas a gente já está de uma forma indireta praticando a leitura. A gente já está tendo contato com a escrita no inglês, né? Então engana-se quem pensa, é só depois que eu vou aprender a ler, só depois que eu vou aprender a escrever. A gente tem técnicas específicas depois para esses treinos, mas a gente já está simultaneamente trabalhando tudo, com foco sempre falando, abrindo a boca e falando, exatamente. Então, Fala independente. errado, mas fala. Depois vai corrigindo a pronúncia, né? Às vezes eu até pego o meu celular, eu gravo, eu falando, para escutar, que é muito legal, né? A gente escutar a nossa voz em inglês, né? Então, Vendo a evolução, né, Sandra? Exatamente. Então, aí você vai depois melhorando, mas no começo você tem que mexer a boca mesmo e pôr para fora. Porque normalmente as pessoas querem fazer o contrário. Mas eu vou falar, eu vou melhorar a pronúncia, depois eu falo. E o processo é inverso. Primeiro eu falo. E aí a pronúncia acaba sendo uma consequência. Porque quanto mais você treina, quanto mais você fala, vai treinando o som, vai treinando isso. E aí vira uma consequência. Ô Sandra, conta um pouquinho pra gente da sua história com o idioma. Você já falava inglês, não falava inglês? Quando que você começou a falar inglês? Como é que foi? Então, o inglês é um desafio para mim, né? Eu gosto muito, desde muito nova, eu gostava de música, de filme. Então, assim, é um sonho, né? Então, aí, só que assim, eu tive muita frustração, né? Porque eu aprendi o inglês, assim, de livro, né? Aquela coisa assim, eu sou boa no escrever o inglês, mas não conseguia falar nada, né? E aí, assim, eu também passei por algumas coisas, assim, que é justamente isso, assim, as pessoas, elas julgam, né? Por exemplo, você vai falar alguma coisa, fala errado, a pessoa dá risada de você, eu não gosto disso. E aí aconteceu comigo. E aí agora eu percebo que é uma bobeira tão grande, que você tem que, todo mundo erra e todo mundo aprende e vai evoluindo, né? Mas, assim,
é bom, assim, você escutar a sua voz em inglês, né? Até parece que é diferente. E, assim, você aprendendo o método, né, que foca na fala, né? É uma outra coisa, né? Então, parece que você ativa realmente uma outra área do seu cérebro que está adormecida, né? Então, assim, e às vezes eu já, até nos nossos encontros que nós temos no Team, né? Nós temos as salas de conversação, e eu até falei para a teacher, né? Eu até não pensei mais, assim, sabe? Eu peguei e falei, né? E falei certo, né? Então, é muito bom, né? Você já vai automático, né? Mas isso é maravilhoso a repetição por isso, né? E aí você vai estar treinando, treinando e treinando, é um treino mesmo. Treina, 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 né? Então, assim, porque aí Exatamente. quando você vai precisar, né, do inglês, aí você não é surpreendido, você não fica naquele branco, né? Aquela coisa assim, ai, que eu não sabe nem falar yes, né? Aí você pega e aplica o que você aprendeu tranquilamente, vai com calma. Se errar, vamos voltar do começo, sorry, né? Can you repeat, please? E assim vamos. Exatamente. Sandra, você falou uma coisa que é bem isso mesmo, né? Parece que aciona uma outra parte do cérebro, né? E é exatamente isso que acontece quando a gente aprende pela fala e quando a gente aprende ou escrevendo pela gramática. São regiões diferentes, literalmente mesmo. Realmente isso acontece no cérebro. Achei engraçado você perceber isso, porque é isso que acontece mesmo. E aí por isso que a fala não sai e as pessoas acham que o problema são elas, né? Ah, eu não consigo falar. Não é, é por causa do seu treino que está sendo focado numa outra região do cérebro. Então, isso acontece mesmo na região da linguagem. E você falando da sala de conversação, foi interessante, eu lembro desse dia aí que você comentou, porque daí a gente teve um momento lá de conversa espontânea, né, e fazer perguntas, e parecia uma metralhadora fazendo perguntas. Falei, nossa, É, eu nem pensei, fiz um monte de perguntas já em inglês, batendo papo aqui. é porque, como fala, o gostoso do inglês é isso, né? A gente vai conversar como a gente está conversando agora em português, né? A gente vai errar alguma coisa, vai, mas aí a gente corrige, né? E aí como fala, a gente gosta muito de falar sobre viagem, né? Nas nossas conversações, né? Tudo, né? Se a Mariângela estiver vindo aí, as meninas, a gente está sempre falando, né? De viagem. Então é muito bom, né? Você colocar assim o que você aprendeu e colocar em prática, né? Às vezes você, como que é a estrutura? Não, mas tranquilo, né? E essas duas estruturas a gente tem que estar bem afiada nelas, né? Amo demais séries e filmes, né? E a Letícia do Tim também, ela sempre está mandando coisas para a gente assistir, né? Com legenda, sem legenda, mas assim, você vai praticando, né, o seu listening e vai, né, vendo a forma que o pessoal fala na vida real mesmo em inglês, né? Então aí você fala, able to, aí, oh, Laguna, né? Então, assim, você vai ver que eles estão presentes ali, né? Aí é muito engraçado quando você está estudando, por exemplo, a gente está estudando aqui, né? O Gona, e ele fala, olha o Gona, Gona, tá vendo? Não é uma coisa sete cabeças, entendeu? É uma coisa normal para eles e vai ser normal para a gente também. Exatamente, começa a reconhecer, ser normal, isso é muito, muito bacana. Sandra, eu só tenho assim que agradecer, sempre muito prestativa, né, para gravar vídeo, para isso, para aquilo. Então, assim, eu agradeço de coração todo o carinho, né, seu, de todo o time, né, uma turminha show de bola da Sandra, uns queridos, né, você, Mariângela, nossa, todo o time é sensacional. Eu falo isso de todos os times porque realmente são. É Então, uma assim, ó, galera muito obrigada de boa. coração. Ai, muito obrigada pelo convite. E eu falo pro pessoal, olha, vamos estudar, porque o inglês, assim, faz para quem não tem inglês, fica para trás. Então, assim, o inglês é uma necessidade. Eu falo até pro meu filho aqui, e ele falou que vai ser aluno da Teacher G quando ele Isso crescer. mesmo. Aí ele já falou, ó, já vou ser aluno da Teacher G, então você já sabe, né? Eu falei, não, tudo bem. Mas, assim, o inglês é uma necessidade, tanto assim, para a gente ir no serviço, né? Você ter uma oportunidade no serviço, né?
Eu sei disso porque lá onde eu trabalho a gente usa bastante inglês, mas assim, para você mesmo, para sua satisfação pessoal, para você viajar, né? Você quer conhecer outros países, coisas assim, né? E assim, às vezes tem uma pessoa que chega para você, por favor, me ajude em inglês. Então, a melhor satisfação é você poder ajudar essa pessoa, né? Então, assim, tudo gira em torno do inglês. Então, assim, eu fico muito feliz assim que eu apostei em mim, né? Como vocês devem apostar também em Verdade. vocês e, sabe, colocar o inglês assim como amigo, né? E Exatamente. o inglês faz toda a diferença. Com certeza, já está fazendo muito, já fez, já está fazendo muito na sua vida, né, Sandra? Eu fico muito feliz por Sim, isso. E sabendo que tem muita coisa ainda pela frente, né? E fico muito feliz com o seu resultado, até onde você chegou, e eu sei que tem muito mais ainda pela frente. E obrigada de novo, viu? E a gente continua se falando. Obrigada também todo mundo dando os parabéns. É verdade, Sandra, concordando com a Sandra. Gostei. Pessoal, a gente se vê amanhã. Sandra, brigadão. Beijo, viu? Bye, bye, guys. See you.